Seja muito bem-vindo ao nosso curso e nesse sabor magnífico desse cafezinho iniciamos Ótica Geométrica. Antônio Belém do Pará, abração para você e os seus pais Antônio e Ana Novaes, e não esquecendo Naná dando show lá em Brasília, tá bom? Pessoal do IFRN de Santa Cruz, turma de refrigeração, estamos iniciando hoje, sexta-feira, 24 de março, estamos ao vivo no chat, participação de vocês junto comigo, tá bom? E o pessoal da EJA igualmente também aí do IFRN de Santa Cruz participando do nosso curso. Nossa aula de hoje inicia a ótica geométrica, a segunda parte do nosso curso, aulas 1 a 50, vimos a mecânica, tá? Fundamentos da ótica geométrica, qualquer dúvida que você tenha pode ser aí no WhatsApp, que está na tela, e também no e-mail institucional. Objetivos da nossa primeira aula de ótica, os fundamentos da ótica geométrica, entender os princípios básicos da ótica geométrica e compreender os fenômenos ópticos. Então vamos comigo com algumas definições iniciais. Definindo luz. Luz é uma onda eletromagnética cuja frequência está compreendido dentro da faixa perceptível pela visão humana, que vai desde a cor vermelha, que tem frequência 4,3 vezes 10 a 14 Hz, até a cor violeta, que tem frequência 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Essas frequências compatibilizam comprimentos de onda que no vácuo tem valores para o violeta 4 vezes 10 a menos 7 metros, que é o 400 nanômetro, esse nano significa 10 a menos 9, esse nzinho aqui, e o vermelho 750 nanômetros, que é 7,5 vezes 10 a menos 7 metros. Não esqueçamos que no vácuo a luz se propaga com a mesma velocidade para todas as cores, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, que dá 300 mil quilômetros por segundo. Na parte de ondas, nós vamos estudar ondas eletromagnéticas em detalhes e vamos aprofundar detalhes adicionais a essas informações. Perfeito? Aí está para você um esqueminha do espectro eletromagnético, que vai desde as ondas de rádio aqui à esquerda, olha o mouse, até os raios gamas à direita. E aqui está, gente, a frequência visível pelo nosso olho. A luz visível ocupa uma escala de frequências muito pequenas dentro da imensidão das ondas eletromagnéticas. 4,3 vezes 10 a 14, está vendo aqui o vermelho, correspondendo a 750 nanômetros, até o violeta 7,5 vezes 10 a 14 Hz, que corresponde ao comprimento de onda de 400 nanômetros. Carlos, diz para mim o que é ano-luz, né? Recentemente a gente está estudando muito o universo, o telescópio aí vendo as coisas lá do passado, então me diga, o que é ano-luz? É medida de quê? Ano-luz, gente, é uma unidade de comprimento. Isso já caiu em Enem perguntando qual era a grandeza física relativa a ano-luz, tá? E essa medida de comprimento corresponde à distância percorrida pela luz no vácuo, que se movimenta a 300 mil quilômetros por segundo, durante um ano. Então é uma distância gigantesca, né, Carlos? Vamos calcular, gente, um ano-luz para a gente ter noção de que distância é essa. Então vamos começar. Já sabemos que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo no vácuo ou ar, aproximadamente. E o tempo de um ano eu vou ter que transformar para segundos, porque aqui está em quilômetros por segundo. Então esse aqui tem que ficar em segundo. Um ano tem 365,25 dias. Como assim, Carlos? Gente, a cada 4 anos tem um ano bissexto. Lembra que fica 366? Então, em média, é 365,25 dias um ano. Transformando para horas, é só multiplicar por 24. 365,25 vezes 24. E depois eu multiplico por 3.600 para transformar em segundos. Então veja, de dias eu multiplico por 24 para transformar em horas e por 3.600 para transformar em segundos. Com uma calculadora você encontra um tempo de 31.557.600 segundos. Agora vamos descobrir então como calcular essa distância. Esse tempo colocando em notação científica eu posso escrever aproximadamente como 3,16 vezes 10 a sétima, a vírgula andou 7 casas. Então, da expressão da cinemática, sabemos que toda distância, né, nas nossas aulas 1 e 2, é o produto da velocidade vezes o tempo. Então, pegando a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, e multiplicando pelo tempo que acabamos de encontrar, 3,16 vezes 10 a sétima, vamos encontrar a distância em quilômetros, porque a velocidade está em quilômetros por segundo. E essa distância em quilômetros, gente, dá inacreditáveis 9,5 vezes 10 a 15 quilômetros. Gente, é uma distância gigantesca. Então, um ano-luz é uma distância muito grande. É 9,5 seguidos de
15 zeros, né? 10 a 15 quilômetros, tá? Então é só para você ter noção do tamanho do universo. Então quando eu digo que uma galáxia está 250 anos-luz, a distância dela é 250 vezes isso. Caramba, Carlos! Olha aí a galáxia de Andrômeda, que é a mais próxima da nossa, ela está a 2,5 milhões de anos-luz. Olha aí a galáxia de Andrômeda, linda, né, gente? Pois é uma distância gigantesca do universo. Qual o significado prático disso em termos de praticidade? Isto significa, gente, que quando olhamos para o céu, estamos olhando como a galáxia da Andrômeda era no passado, mais precisamente há 2,5 milhões de anos atrás. Porque se a luz gasta 2,5 milhões de anos para chegar até aqui, o que você está vendo é o passado. Então, quando você tiver uma decepção amorosa, não olhe para o céu lembrando do passado. Ih, Carlos, que coisa sem graça. Pois é, né? Fazer o quê? Meios de propagação da luz. Quais são os meios que a luz se propaga, Carlos? Você pode ter um meio transparente, que é aquele em que permite a visão nítida dos objetos, pois a luz se propaga em trajetórias irregulares. Então, meio transparente, você vê nitidamente o que está à sua frente. O que é um meio translúcido? É aquele que não permite a visão nítida dos objetos, pois a luz se propaga em trajetórias irregulares, ok? E, finalmente, o meio opaco é aquele que não permite a propagação da luz. Então, eu trouxe para você aqui alguns exemplos, né? Ó, esse meio é transparente, eu consigo ver claramente o globo através desse vidro. Aqui já é translúcido, né? Fica meio borrado, meio cinza. E aqui eu não consigo ver nada, né? Através do meio, o meio é opaco. Então, no primeiro, ó, a luz tem trajetórias regulares, paralelas aqui, ó, dentro do meio. Aqui ela vem uma trajetória totalmente irregular, isso tem a ver com a distribuição das moléculas. E no meio opaco, ela não permite a propagação da luz, ok? Carlos, achei muito interessante isso aí. Existem os meios de propagações homogêneos. O que são isso? São meios em que todos os seus elementos de volume apresentam as mesmas propriedades ou características físicas. Então, é um meio perfeito. É tudo igual. Densidade, volume, tudo no mundo. Tá bom? E o meio isótropo, olha que nome feio, é quando as propriedades associadas a um elemento de volume independem da direção. Então, na direção x, y e z tridimensional, todas as propriedades físicas são as mesmas. E essas duas definições de meio são importantes para a aula de hoje. Os meios simultaneamente homogêneos, transparentes e isótropos são chamados de meios ordinários. Na maioria das questões, nós vamos trabalhar com meios ordinários, ok? E aí, gente, eu trago para você os três fenômenos que permeiam a ótica geométrica. A reflexão, que nós vamos estudar em espelhos planos e esféricos, a refração, que nós vamos estudar também em ótica, e a absorção, que é a responsável pelo aquecimento dos materiais, né? Então, o que é a reflexão? A luz bate e volta para o mesmo meio, né? Então, isso dá uma visão, ó, espelhada, tá vendo? Você tá vendo aqui que fica uma visão espelhada. Na refração, é aquela que permite que os objetos fiquem meio distorcidos quando você coloca dentro dele. Por exemplo, um lápis que fica meio torto na água é devido à refração, né? A luz sofre um desvio. Vamos estudar isso em detalhes. E na absorção, gente, se caracteriza principalmente pelo aumento de temperatura de uma superfície quando a luz incide sobre ela, ok? Geralmente, as três coisas acontecem ao mesmo tempo quando a luz incide no material. Dentro da reflexão, a gente pode ter a reflexão difusa e a reflexão regular. Qual a diferença? Na reflexão difusa, a gente vê uma certa irregularidade. Então, observe, ó, na reflexão difusa, os raios de luz eles não são paralelos, então você vê meio embaçado. Você ainda vê algo, mas fica meio embaçado. É tipo um espelho distorcido. E na reflexão regular, característica das superfícies espelhadas. Então, já vou adiantando que na próxima aula dos espelhos planos, nós temos a reflexão regular. E na reflexão difusa é aquela que permite você ver os objetos. Então, quando você olha para mim, você está tendo uma reflexão difusa, porque você está vendo o que está na sua frente. Não está, digamos, batendo e voltando para si mesmo, que seria a reflexão regular. Então, quando você vê um objeto, reflexão difusa. Quando você vê a si mesmo, reflexão regular, como está mostrando nas duas imagens aí, tá bom? É exatamente isso que eu falei, ó. Na reflexão difusa, você permite ver os objetos que nos cercam, a faixa aqui e as árvores. E na reflexão especular, você vê as imagens refletidas na superfície, tipo um espelho.
Carlos, o que define a cor de um corpo? Isso é muito interessante, porque a maioria dos exercícios vai envolver exatamente isso aí. Então vamos bem devagarinho agora. As cores primárias da luz, para ótica, atenção, não é o amarelo não é cor primária na ótica, vermelho, verde e azul. É o tripé que define as células sensíveis do nosso olho, os cones, né? Vermelho, verde e azul. Quando misturadas em determinadas proporções, originam outras cores, que se designam por cores secundárias. E aí a gente tem o magenta, ciano e amarelo. Isso já andou caindo muito em Enem. Então, vermelho, verde e azul são as primárias, que quando misturadas compõem magenta, ciano e amarelo. Vamos observar esse desenho com muita atenção. Vermelho, verde e azul. Galera, atenção agora, lembrando na nossa aula de conjuntos, lá no nosso canal da matemática. Quando você mistura na mesma proporção azul e verde, eu queria que agora você parasse o vídeo e desse uma olhadinha aí onde é que está o azul e onde é que está o verde. Já sacou? Vem aqui comigo, ó, mouse comigo. Verde e azul. Azul com verde, você tem o ciano, tá aqui, ó. O ciano é a interseção de verde com azul. Percebeu? Azul com vermelho. Olha onde é que está o azul. Olha o mouse, gente. Acompanha comigo no mouse. Azul com vermelho. Na mesma proporção, você tem o magenta. E verde com vermelho. Na mesma proporção, você tem o amarelo. Atenção! Na ótica geométrica, amarelo não é cor primária. Amarelo é a mistura na mesma proporção de verde e vermelho. Então, é muito interessante, muito importante você ter o conhecimento aí dessa interseção dos três conjuntos de cores. E quando você mistura na mesma proporção verde, vermelho e azul, você tem a faixa de Gaza, que é o branco, na mesma proporção. Ok? E aí, gente, vamos falar um pouquinho agora dos filtros de cores. Vá mais devagarinho no vídeo, eu vou falar mais pausadamente. Atenção agora. Os filtros de cores primárias, azul, que você está vendo aqui, vermelho, que você está vendo aqui, e o verde, que você está vendo aqui. Ele absorve todas as radiações, ou seja, não deixa passar, exceto sua própria cor. Então veja, o filtro azul deixa passar apenas o azul. O filtro vermelho deixa passar apenas o vermelho. E o filtro verde deixa passar apenas o verde, porque são as cores primárias azul, vermelho e verde. Então quando você bota um filtro azul, deixa passar só azul, absorve todas as outras. Vermelho, deixa passar só o vermelho, absorve todas as outras. E o verde, deixa passar o verde, absorve todas as outras. Gravou bem isso aí? Muito bem. Cada filtro de cor secundária, cuidado que agora é um pouquinho diferente, agora eu não vou pegar mais as primárias vermelho, verde e azul. Eu vou pegar as secundárias, amarelo, magenta e ciano. Então vamos ler comigo de novo. Cada filtro de cor secundária da luz absorve apenas uma única cor primária, precisamente a cor que não é utilizada na obtenção dessa cor secundária. Carlos, não entendi. Então vamos bem devagarinho. Vamos pegar o filtro amarelo. O filtro amarelo é a combinação das cores primárias vermelho e verde. Então ele está me dizendo o quê? Absorve apenas uma única cor primária, a cor que não é utilizada. Então, o amarelo não utiliza o azul. Então, o filtro amarelo absorve apenas o azul, deixa passar o restante. Ah, Carlos, entendi. Ele vai absorver a cor que eu não uso na obtenção daquele filtro. Então, de novo, o amarelo usa o quê? Vermelho e verde. Então, ele vai absorver apenas o azul. Vamos ver se você entendeu. Magenta, você usa vermelho e azul. Então, qual é a que ele vai absorver? O verde. Então, de novo, magenta eu uso vermelho e azul. Então, ele deixa passar vermelho e azul. Vai absorver a que não foi utilizada, que é o verde. Então, tá vendo que o verde foi absorvido? Entendi, Carlos. Filtro ciano. O ciano é a mistura do verde com o azul. Então, ele deixa passar verde e azul e absorve o vermelho. Então, veja, ó, no ciano o vermelho é absorvido. Percebeu esse detalhe? Ó, amarelo absorve só o azul, porque é a cor que eu não usei na obtenção dele. O magenta absorve o verde, porque é a cor que eu não usei
na composição dele. E o ciano absorve apenas o vermelho, porque eu usei verde e azul na obtenção dele. Aquele que você não usa para cor secundária é o que é absorvido e deixa passar o restante. Gravou bem isso aí? Eita, cara, importante isso aí, viu? A cor que um corpo apresenta por reflexão, bate e volta ao ser iluminado, vai depender da constituição da luz que reflete difusamente, ou seja, a luz espalhada. Se um corpo absorver todas as radiações nele incidentes, ou seja, não deixar passar nada, ele vai se apresentar preto. Então eu vou dar um exemplo bem bacana aqui, várias situações para a gente treinar bem. Então vamos lá. A cor verde a gente sabe que é uma cor primária. Um objeto que seja verde quando iluminado por radiação branca, então na presença de luz branca, aquele objeto é visto na sua constituição natural, que é o verde. Ele vai refletir a verde quando iluminado por luz verde, absorvendo vermelho e azul. Então veja, se você jogar verde no verde, reflete verde. A brincadeira que eu faço é assim. O verde pergunta para o corpo, tu tem eu? Se tiver, reflete a cor que bateu. Então, o verde pergunta para o objeto. Objeto, tu tem eu? Aí o objeto, tem, eu sou verde, meu irmão. Reflete o verde. Então, se você iluminar uma luz verde no objeto verde, reflete a luz verde e você vai ver o verde. Mais um exemplo. Se eu jogar agora uma cor branca no objeto vermelho, o que é que o branco pergunta para o objeto? Objeto, tu tem eu? Aí o objeto, tem, porque tu não é branco. E o branco, lembre, é a mistura de todas as cores. Se eu jogar luz branca no objeto vermelho, como a luz branca tem o vermelho, a cor que reflete será quem? O vermelho, absorvendo verde e azul. Perfeito? Terceiro exemplo. Se eu jogar agora luz azul no objeto vermelho, me diga, azul é primária, só tem azul. Se o azul bate no vermelho, o azul pergunta para o vermelho, vermelho, tu tem eu? Aí o vermelho diz, não, eu só tenho vermelho. Como tu é azul, tu não tem eu. Então, gente, nenhuma cor é refletida, é visto preto. Percebeu o detalhe? Azul é primária, vermelho é primário. O vermelho não tem azul, então nada é refletido. Por isso que o objeto é visto preto. Quarto exemplo. Vamos devagarinho agora. Eu vou ler para você. A luz amarela é obtida a partir das misturas do verde e vermelho. Percebeu? Lembra? Verde e vermelho na mesma proporção dá amarelo. Um objeto que seja amarelo quando iluminado por branco refletirá as cores verde e vermelha, cuja mistura dá amarelo e absorverá a radiação azul. A brincadeira é assim, gente. O branco bate no amarelo. O amarelo é a mistura de verde e vermelho. Então, quando o branco, que tem verde e vermelho, que dá o amarelo, bate no amarelo, as cores refletidas é verde e vermelho, que combinadas também dariam amarelo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se você incidir uma luz branca no corpo amarelo, as cores que são refletidas é verde e o vermelho, cuja mistura acaba dando o amarelo. Ok? Quinto exemplo. Magenta. O magenta tem que cores, gente? Vermelho e azul. Então, se você incidir a luz branca, que tem todas as cores, no magenta, como o magenta é a mistura do azul e do vermelho, as cores refletidas são azul e vermelho, que acaba dando o magenta. Você percebeu esse detalhe? Então você tem que ter cuidado. Se a cor é secundária, ela tem mais de uma cor. Então ela vai refletir duas delas. Vamos ver se você vai entender na sexta agora. Ciano, diz pra mim aí. Pausa o vídeo. Ciano é a mistura de quem com quem? Diz, Carlos. Ciano, verde e o quê? E azul. Se você incide branco, que tem verde e azul no ciano, quais são as cores refletidas? Verde e azul, que dá o ciano. Então, em resumo, quando o corpo é secundário, ele reflete duas cores, as cores que o constituem. Ei, Carlos, achei interessante isso aí, viu? E vamos falar agora, gente, sobre a cor do céu. Maravilhoso essa parte agora. Eu quero que você veja comigo. Às vezes o céu está azulado, mais precisamente ao meio-dia, não é verdade? E às vezes está avermelhado. Percebeu que é no amanhecer e no entardecer? Vamos explicar isso. Agora, para isso, vamos bem devagarinho. Para falar sobre a cor do céu, gente, acompanhe comigo. A coloração do céu vai se dever ao espalhamento. A palavra dispersão significa espalhamento da luz do Sol pelas partículas que compõem a atmosfera. Nós temos várias partículas que compõem a atmosfera. Observamos que o céu é azul
exceto quando o Sol se encontra na linha do horizonte. Então, meio-dia, azul. Linha do horizonte, amanhecer e entardecer, que é o que a gente chama de crepúsculo, a cor do céu é avermelhada. Um cara chamado Lord Rayleigh mostrou que a intensidade da luz espalhada nas moléculas é proporcional à quarta potência da frequência da luz. Epa, o vermelho tem menor frequência, lembra? E o violeta tem maior frequência. Então, como é proporcional, ou seja, diretamente proporcional à quarta potência da frequência da luz, a cor azul, que tem maior frequência, ela é mais espalhada que a cor vermelha, que tem menor frequência. Tá, o que é que isso tem a ver? Ao meio-dia, a distância percorrida pela luz na atmosfera, observe, gente, que ao meio-dia, ó, a luz percorre essa distância aqui. Ela é menor. E a gente não vai observar muito o espalhamento da luz azul, porque a distância é bem pequena ao ser percorrida. No entanto, ao amanhecer e ao anoitecer, observe que amanhecer e anoitecer, gente, a distância percorrida na atmosfera é bem maior. Isso faz com que ocorra um maior espalhamento da luz azul, chegando aos nossos olhos uma maior parcela da luz vermelha. Então, deixa eu tentar explicar melhor. Por que a meio-dia o céu é azul? Porque a distância percorrida é pequena, não deu para espalhar suficientemente a luz azul. Se ela não é espalhada, é a que chega ao nosso olho. Então, cuidado para não se atrapalhar. Por que meio-dia eu vejo azul? Porque não deu tempo espalhar muito o azul. Se eu não espalho, chega no meu olho. Porque o detalhe é o seguinte, ao espalhar, perde-se o campo de visão. Não espalhar significa dizer que chegou até o meu olho. Então, meio-dia, pequena distância a ser percorrida, o azul não dá tempo espalhar muito, ele chega no meu olho. Só que quando é anoitecer e amanhecer, a distância percorrida é maior, então muita luz azul é espalhada para fora do meu campo de visão, e se você espalha o azul tirando o azul, sobra as cores tendendo para o vermelho. Percebeu o detalhe? Muito bem, Carlos, gostei dessa explicação. Princípios da ótica geométrica que vão reger boa parte da aula de hoje. Carlos, quais são os princípios que eu preciso da ótica geométrica? Tem o princípio da propagação retilínea, tem o princípio da independência dos raios de luz e tem o princípio da reversibilidade da luz. Vamos explicar cada um deles. Princípio da propagação retilínea nos meios homogêneos e transparentes, aqueles meios que apresentam as mesmas propriedades físicas e químicas, a luz se propaga em linha reta. No entanto, uma observação precisa ser dada quando a gente estiver estudando lá difração em ondas. Como será visto em ondas, esse princípio somente é válido para objetos, ou seja, obstáculos ou fendas, cujas dimensões que são relevantes sejam muito maiores que o comprimento de onda da luz, ou seja, bem maiores que a ordem de grandeza de 10 a menos 7 metros. Então, se eu tiver, por exemplo, uma brecha que tem centímetros ou milímetros, a luz se propaga em linha reta. Mas se eu tiver uma brecha que é bem estreitinha, aí a luz vai espalhar, não vai se propagar em linha reta. Então, para se propagar em linha reta, lembre, o obstáculo tem que ter dimensões bem maiores que 10 a menos 7 metros, o que ocorre na maioria dos objetos em que a luz vai atravessar. Esse princípio da propagação retilínea, gente, ele explica sombras, penumbras e eclipses. Então, bem devagarinho, vamos relembrar quais são as fases da Lua nas suas aulas de geografia. A Lua ela demora em torno de 28 dias para dar uma volta em torno da Terra, né? Então, a cada 7 dias a gente tem uma fase da Lua. Eu estou mostrando aqui para você, ó, Lua nova. Por que aqui é Lua nova? Porque a face iluminada está para o Sol. Então, quem está na Terra não consegue ver a luz aqui, porque está totalmente para o lado do Sol. Lua nova. Aí nós temos agora a Lua crescente, que agora veja que o Sol está iluminando aqui, então parte da Terra começa a ver já uma certa luminosidade. E finalmente aqui, gente, a Lua cheia, que é quando o Sol está iluminando essa face da Lua. Oxe, mas a Terra não está no meio? Lembre que o universo não é plano, tá certo? Então, gente, a luz do Sol consegue passar até a face da Lua, porque aqui não é plano, é como se a Terra estivesse aqui fora e o Sol iluminasse a Lua. É a Lua cheia. E finalmente a Lua minguante, que é quando ela está indo de cheia para nova. Então veja que a Lua está girando nesse sentido aqui. Tá bom? Então, para quem está na Terra, ó, a Lua nova eu não consigo ver nada. A Lua crescente eu já vejo uma certa luminosidade. Lua cheia totalmente iluminada. E a Lua minguante é parecida com a crescente, só que agora está diminuindo o brilho. Ok?
É importante que você entenda, no entanto, que pode ocorrer um alinhamento entre Sol, Lua e Terra. Então, primeira coisa importante, o que danado é eclipse? É quando ocorre o alinhamento entre Sol, Lua e Terra. Porque o universo é tridimensional, mas chega uma hora em que eles ficam alinhados, né, nesse movimento do universo. Quando ocorre um alinhamento entre Sol, Terra e Lua, a gente tem possibilidades de eclipse. Então, o que seria o eclipse lunar? Lua cheia. Eu vou só voltar para lhe mostrar. A lua cheia, lembre, ela fica do lado direito. Então, para ter o eclipse lunar, significa dizer que eu não vou ver a lua. O que é eclipse? Tomar frente. Então, para eu não ver a lua, eu preciso que ela esteja na sua lua cheia. Ah, Carlos, entendi, lua cheia. Então, ó, a Terra forma um obstáculo para a lua. Então, essa parte aqui seria o eclipse total da Lua, né? A luz se propaga em linha reta, ó, passa por cima da Terra, passa por baixo. Então, o que fica aqui entre essas duas linhas da luz aqui é a Lua, eclipse total da Lua. E essa região aqui, que é a região de penumbra, um pouquinho azul, mais escurinho, é o eclipse parcial da Lua. Então, lembre, para ter o eclipse da Lua, a Lua tem que ser cheia. E as pessoas, para não verem a Lua quando deveria estar sendo visto, que é Lua cheia, as pessoas teriam que estar nessa região da Terra. É uma região bem considerável, né? Então, pessoas aqui, eclipse total da Lua. Pessoas na região de penumbra, eclipse parcial da Lua. E para ter o eclipse solar, gente, é quando a Lua toma a frente do Sol. É como se você colocasse uma moeda de frente para o Sol, de frente para o seu olho, né? Então a Lua tem que estar na sua Lua nova, lembre que a esquerda é nova, e as pessoas que estão nessa região aqui, ó, o eclipse total do Sol é bem raro, viu, gente? Ó, a cada 18 anos, em média, ele ocorre para a mesma posição da Terra. Ó. Eclipse total do Sol é quando a Lua encobre totalmente o Sol. Pessoas nessa região aqui é eclipse total, pessoas nesse disco de penumbra aqui é o eclipse parcial do Sol. É, cara, entendi. Devido à distância entre a Lua, Terra e Sol, gente, pode ter o eclipse anular. É um tipo de eclipse solar mais raro, né? Que é quando a Lua está um pouquinho mais longe, o cone de sombra também pega aqui na Terra, mas é mais raro o eclipse anular do Sol. Cara, ainda dentro da propagação retilínea, a gente tem a câmara escura de orifício, que na realidade o princípio básico da fotografia veio através da câmara escura de orifício. Então vamos explicar como é que funciona. Eu preciso da aula de semelhança de triângulos, tá? Os triângulos ABO e a linha B' e O são semelhantes. Eu tenho dois ângulos aqui, né, opostos pelo vértice, e esses ângulos aqui são alternos internos e tem uma semelhança de triângulo. Então, para simplificar, a luz se propagando em linha reta, essa parte superior do A vai até a parte inferior à linha, e a parte inferior B vai até B'. Então, a altura do objeto está para a altura da imagem, assim como a distância do objeto até o início da câmera, que eu vou chamar de P, está para a distância da imagem até o furo P'. Então, a altura do objeto está para a distância do objeto à câmera, assim como a altura da imagem está para a distância da imagem à câmera. Bem simples, né, gente? O segundo princípio, a gente viu o princípio da propagação retilínea, é o princípio da independência da luz. A luz também é uma onda, como a gente vai discutir isso lá na parte de ondas. Princípio da independência da luz, você está vendo aí, ó, verde e vermelho, a gente já sabe que a combinação dá o amarelo. Quando dois raios de luz ou feixes de luz se cruzam, continuam suas trajetórias individualmente. Um raio não interfere na trajetória do outro. Ficou amarelo, porque verde com vermelho primárias dá a cor secundária amarelo. Mas elas continuam sendo vermelho até aqui e verde até aqui. Então veja, o exemplo aqui, ó, essa aqui passou direto, a verde passou direto e a azul passou direto. Só que no momento do encontro delas, há aquela mistura das cores, tá bom? Mas elas se propagam independentemente uma da outra. Princípio da reversibilidade da luz. Se você consegue ver alguém através de um espelho, aquela pessoa também lhe vê. Isso acontece por quê? Porque a trajetória da luz independe do ponto de partida. Então, se essa pessoa A aqui, ó, a luz bate no espelho e volta até essa pessoa B recebe a luz da pessoa que está lá em cima, ou o contrário, a pessoa que está lá em cima recebe a luz que tem vindo aqui de baixo. A trajetória descrita por um raio de luz não depende do sentido do percurso. É o exemplo do espelho. Se eu lhe vejo através do espelho, você também me vê, porque a luz é reversível, sua trajetória. Ida igual a volta, tá bom?
é exatamente o que está sendo dito aí, ó. Quando o sentido de propagação de um raio é invertido, a trajetória não se altera. E aí? Depois de meia hora de teoria, vamos fazer uma série de exercícios? Eu peço, no entanto, que você revise toda a parte teórica, anotando tudo, para que você possa brilhar nesses excepcionais exercícios que faremos a partir de agora. E o nosso primeiro exercício diz o seguinte: recentemente, um grupo de astrônomos brasileiros da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, olha aí o pessoal da UFRN, em parceria com o Observatório Europeu do Sul, descobriram a estrela gêmea do Sol mais velha já identificada, com 8,2 bilhões de anos, quase o dobro da idade do Sol, que é de 4,5 bilhões de anos. A estrela Hipparcos, que fica a 250 anos-luz da Terra, na constelação de Capricórnio. A afirmação correta é: por estar a 250 anos-luz. Vamos discutir. Seria a letra A luz gasta 250 anos para percorrer a distância entre Hipparcos e a Terra? A idade da estrela Hipparcos é de 250 anos? Uma foto da estrela Hipparcos, tirada hoje, mostra como ela será daqui a 250 anos? Letra D. Uma nave espacial gastaria um tempo de 250 anos para chegar a Hipparcos? Ou letra E. Uma nave espacial gastaria um tempo menor que 250 anos para chegar a Hipparcos 2152, que é a denominação dela. E aí, você já sabe a resposta? Parabéns! Solução. Letra A. A luz gasta 250 anos para percorrer a distância entre Hipparcos e a Terra. Gente, essa é a definição de ano-luz. Se uma estrela está a 250 anos-luz, significa dizer que a luz gasta 250 anos para percorrer a distância dela até a Terra. Ou seja, quando você olha para Hipparcos, você está vendo ela 250 anos atrás. Então, só para reforçar, um ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano. Assim como a estrela está a 250 anos-luz da Terra, isto implica que a luz gasta um tempo de 250 anos para chegar até a Terra. Lógico que numa nave espacial, que se move a uma velocidade menor que a da luz, gastaria muito mais que 250 anos, ok? Por isso que a resposta é letra A. Ei, Carlos, que questão massa, né? Ano-luz é medida de distância. Questão número 2 do Ceará. Olha aí, a energia solar fotovoltaica é uma das fontes de energia em franca ascensão no Brasil. Dentre os diversos componentes de um sistema solar fotovoltaico, destaca-se o painel solar. De modo simplificado, esse componente é constituído por uma camada de vidro para proteção mecânica, seguida de uma camada formada por células solares e uma última camada na parte inferior, também para proteção e isolamento. Sendo um vidro um material semi-transparente, um raio solar que chega ao painel é, letra A, parcialmente refletido e totalmente refletado pelo vidro, letra B, parcialmente refletido e parcialmente refletado pelo vidro, letra C, totalmente refratado pelo vidro, letra D, totalmente refletido pelo vidro. Galera, vamos à solução. Você sabe que quando a luz incide, ela pode ser refletida, bater e voltar, refratada, bater e entrar, e absorvida, bater e ficar, que aí é que causa o aquecimento. Então, para resolver a questão, vamos comigo. Como o material é semi-transparente, parte da radiação é refletida pelo vidro e a outra parte é refratada para posterior absorção. Então, ser semi-transparente permite reflexão, bater e voltar, refração, bater e entrar, e absorção, entrar e ser absorvida pelo material. Isso faz com que alguns dos elétrons que circundam os átomos se desprendam e migrem para parte da célula de silício, que é um material semicondutor, que está com ausência de elétrons, criando assim uma corrente elétrica chamada de energia solar fotovoltaica. Galera, como a gente vai ver em elerodinâmica, os materiais semicondutores, eles têm a capacidade de gerar corrente elétrica devido à diminuição da sua resistência elétrica. Ok? Então, questão muito interessante. Portanto, letra B vai ser parcialmente refletido, porque é semi-transparente, e parcialmente refratado para posterior absorção.
Letra B, questão bem curiosa da Universidade Estadual do Ceará. E essa daí, hein, gente? Você sempre pode ter se perguntado sobre isso. O camaleão é um animal que possui capacidade mimétrica. O que danado é isso? Pode trocar a coloração de sua pele para reproduzir a cor da superfície com a qual está em contato. Do ponto de vista do comportamento de ondas eletromagnéticas, a luz se enquadra nisso, a pele do camaleão tem a propriedade de: letra A, gerar ondas com todas as frequências desejadas pelo animal, mudar suas propriedades de absorção e reflexão das ondas. Letra C, absorver apenas os comprimentos de onda e refletir apenas as frequências. Letra D, absorver apenas as frequências, mas refletir os comprimentos de ondas. Ou letra E, produzir e emitir ondas com diferentes velocidades no vácuo, mas mesmo comprimento de onda e mesma frequência. Não continue. O que define a cor de um corpo não é a capacidade de refletir determinadas cores de luz e de absorver outras? Você já sabe a resposta, então. A cor de um corpo é a cor, frequência da luz que ele mais reflete. Aquilo que ele mais reflete é o que você vê. As demais radiações são absorvidas. Então, baseado nisso, isso acontece porque o camaleão, devido à sua estrutura das suas moléculas, ele tem a capacidade de mudar propriedades de absorção e reflexão. Ao mudar essas propriedades, eu tenho diferentes luzes refletidas e absorvidas, o que garante, então, mudança na coloração de sua pele. Portanto, letra B. Carlos, estou gostando das questões que são bem teóricas, né? Questão 4, questão magnífica da UFRN. O que é que diz ela, Carlos? Ana Maria, modelo profissional, costuma fazer ensaios fotográficos e participar de desfiles de moda. Em trabalho recente, ela usou um vestido que apresentava cor vermelho quando iluminada pela luz do sol, que é branco. Então, o branco no vestido vermelho vai ser visto vermelho. Ana Maria agora vai desfilar novamente usando o mesmo vestido, sabendo agora que a passarela onde Ana Maria vai desfilar será iluminada com uma luz monocromática verde, ou seja, cor primária verde, monocromática com uma só frequência que é verde. Podemos afirmar que o público perceberá seu vestido como? Então me diga, se você jogar o verde no vestido vermelho, o verde pergunta o que para o vermelho? Tu tem eu? O que é que o vermelho responde? Vamos ver as alternativas. Será que o vestido vai ser visto verde, porque é a cor que incidiu sobre o vestido? Será que ele vai ser visto preto, porque o vestido só reflete a cor vermelha? Será que ele vai ser visto de uma cor entre vermelho e verde devido à mistura das cores? Ou será que ele vai ser visto vermelho, pois a cor do vestido independe da radiação incidente? Galera, nós já tínhamos visto isso na teoria. Volta lá para a teoria no item 3 sobre a cor de um corpo. A cor vermelha é uma cor primária. Um objeto que seja vermelho quando iluminado pela radiação branca, que é o que disse no enunciado, ele será visto que cor quando iluminado por verde? Quando o verde perguntar para o vermelho, ambas são primárias. O verde pergunta para o vestido, vestido vermelho, tu tem eu? Aí o vermelho fez, tem não. Se não tem, nada é refletido. Se nada é refletido, a cor vista é preta. Portanto, letra B. Ele é vestido preto, porque o vestido só vai refletir a cor dele, que é uma cor primária, que é o vermelho. Se nada é refletido, ele é visto preto. Gostei, viu, Carlos? Massa. Mais uma. Alguns turistas italianos marcaram um jantar em um restaurante de uma pequena cidade do interior. Será que é lá em Japi, hein? No Rio Grande do Norte, meu amigo Evandro? O gerente de estabelecimento, querendo agradar os visitantes, solicitou que na parede do jardim fosse colocada uma bandeira da Itália. O gerente esqueceu que no local, no qual o símbolo do país seria colocado, existe apenas uma única fonte de iluminação, que é uma lâmpada que fornece uma luz monocromática verde. Então, naquele local só tem luz verde iluminando o ambiente. A bandeira da Itália apresenta da esquerda para a direita uma sequência de 3 faixas. A bandeira da Itália ela é verde, branca e vermelha, tá certo? Quando iluminado por luz branca, né? As suas cores que foram fabricadas. Ele quer saber, gente, o seguinte, essas 3 cores sendo iluminadas com verde, como é que ela vai ser vista pela gente, né? Assinala a alternativa que mostra quais as cores da esquerda para a direita seriam vistas. Então a pergunta é assim, quando eu jogar verde no verde, qual é a cor que eu vejo? Quando eu jogar verde no branco, qual é a cor que eu vejo? Quando eu jogar verde no vermelho, qual é a cor que eu vejo? Então vamos discutir isso, ó. Verde, branco e vermelho com luz branca. Só que agora, se eu iluminar com luz verde, o que é que vai acontecer? Vamos voltar aqui, ó. Se eu jogar verde no verde,
reflete o verde, porque o verde tem verde. Se eu jogar verde no branco, olha o detalhe, o branco tem verde. Se você jogar verde no branco, o verde pergunta para a bandeira, branco, tu tem eu, branco feio? Tem, eu tenho tudinho, meu amigo, eu sou branco. Volta verde. E se eu jogar verde no vermelho, como a questão anterior, o vermelho não tem verde, nada é refletido, é visto preto. Mais uma vez, gente. Essa segunda branca é visto verde, porque quando eu jogar verde no branco, o branco tem verde, reflete o verde. Então, verde, verde e preto seria letra D. Tá aí, Carlos, gostei. E agora, gente, vamos fazer questões bem interessantes, ligadas àquele negócio das cores secundárias. Tá lembrado? Então vamos à questão 6 do Enem. O Enem adora isso, acompanhe comigo. Para que uma substância seja colorida, ela deve absorver luz na região do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes, que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. A figura 1 mostra o espectro de absorção para uma substância. E é possível observar que há um comprimento de onda em que a intensidade da absorção é máxima. Um observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores figura 2. O comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima. Gente, essa questão não prescinde que o aluno tenha conhecimento teórico do assunto. É interpretação de texto. Então vamos lá. Me diga onde é o comprimento de onda onde a absorção é máxima. Em torno de 500, né? Você concorda aqui comigo? Muito bem, Carlos. Qual a cor da substância que deu origem ao espectro da figura 1? Então, bem devagarinho, de acordo com o enunciado. A absorção máxima corresponde a um comprimento de onda de 500 nanômetros. Vamos observar aqui, ó. 500 nanômetros, comprimento de onda, me dá uma absorção máxima. Gente, onde é que está 500 na roda de cores? É só você procurar onde é que fica 500. 500 vai ficar entre 490 e 560. Então é verde. O que é que o enunciado disse, gente? A cor mais absorvida, o verde, a cor que você vai ver é a que está do lado oposto. Então, isso diz no enunciado, né? O comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima. Como a absorção máxima é verde, o que está do lado oposto é a cor que vai ser vista. E o que é que está do lado oposto ao verde na roda de cores? Vermelho. Carlos, questão só de interpretação, né? Letra E. Gostou da questão? Maravilhosa. Questão 7, também do Enem. Então veja como o Enem gosta de trabalhar as questões teóricas desse assunto, né? Muita gente não valoriza muito essa aula inicial de óptica, mas já tem duas do Enem aí, né? Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Você já viu isso comigo? As 3 cores primárias. Um para o tom vermelho, outro para o azul e outro para o verde. As diversas cores que enxergamos são resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. Você já notou que a gente já viu isso aqui? Vermelho, verde e azul. Vermelho e azul na mesma proporção dá o magenta. Vermelho e verde na mesma proporção dá o amarelo. Azul e verde na mesma proporção dá o ciano. E vermelho, verde e azul na mesma proporção dá o branco. Nós já estudamos isso hoje. A prontanopia é um tipo de daltonismo, veremos isso bem direitinho em ótica da visão, em que há diminuição ou ausência de receptores de cor vermelha. Há uma ausência dos cones relativos à cor primária vermelha. Considere um teste com 2 voluntários. Uma pessoa com visão normal, que tem os 3 tipos de cones, e outra com caso severo de protanopia, que tem deficiência do cone da cor vermelha. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. As 3 cores primárias. Para qual cartão os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Vermelho, magenta, amarelo, branco e azul. Um tempinho para você pensar, tá bom? Vamos à solução? Como a pessoa daltônica em questão tem dificuldade nos cones sensíveis à cor vermelha, para que ela e a pessoa com visão normal identifiquem a mesma cor, o cartão não pode ter a componente vermelho, porque a pessoa que tem o tipo de daltonismo, ele tem dificuldade, ele tem falta dos cones vermelhos. Isto é, deve ser inteiramente azul
ou inteiramente verde, ou ainda uma mistura de verde e azul, que é o ciano. Ou seja, só não pode ter vermelho. Porque como uma pessoa que tem o tipo de daltonismo tem dificuldade de ver o vermelho, você tem que evitar que o cartão tenha a cor vermelha. Então ele pode ser verde, azul, ou a mistura de verde e azul, que é o ciano. Então, gente, mais uma vez, se a pessoa tem um tipo de dificuldade que não capta os cones, a cor vermelha, você tem que evitar que o cartão seja vermelho, para que ele esteja em idênticas condições de uma pessoa dita de visão normal. Então, poderia ser verde, azul ou ciano. Observando as alternativas, poderia ser verde, azul ou ciano a resposta, tá? A alternativa foi de azul. Qualquer uma das três resolveria. Viu a importância da aula de hoje? Muito bem, Carlos. Epa, terceira questão do Enem. Não acredito, Carlos. Mais uma do Enem desse assunto. Questão número 8. É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes, que contêm uma forte composição de luz verde. Grave isso. A consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Para equilibrar as cores, deve-se usar um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde. Eu não quero que o verde passe, eu quero que ele seja absorvido. Concorda comigo? Que chega aos sensores da câmera fotográfica. Na escolha desse filtro, utiliza-se o conhecimento da composição das cores de luz primárias, vermelho, verde e azul, e das cores secundárias. Quais são? O amarelo, que é o vermelho com verde, o ciano, que é o verde com azul, e o magenta, que é o vermelho com azul, que a gente já viu na questão anterior. Na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que a fotografia apresente as cores naturais? Lembre, eu quero absorver a cor verde, eu não quero que passe o verde. Então vamos à solução da questão. Para diminuir a intensidade da luz verde, lembre, diminuir a intensidade da luz verde é não deixar ela passar, ela tem que ser absorvida. Qual é o filtro que eu tenho que usar? Um filtro que não apresenta a componente da luz verde, ou seja, que seja absorvido o verde. Então, para que o verde seja absorvido, eu uso um filtro secundário que não contenha o verde. Então, eu vou usar o magenta. Lembre da observação. O filtro magenta, ele é formado pelo vermelho e azul. Então, ele não vai deixar passar a cor que não forma ele, o verde. Absorve o verde. Então, o magenta, por ser formado por vermelho e azul, não deixa o verde passar. O verde é absorvido. E como eu quero diminuir os tons esverdeados, eu uso um filtro que não deixa o verde passar, que seja absorvido. Filtro magenta, letra D. Eita, Carlos, top, viu? Questão 9. O FRN. Na óptica geométrica, utiliza-se o conceito de propagação do raio de luz em linha reta, princípio da propagação retilínea da luz. Isto é o que ocorre, por exemplo, no estudo da lei da reflexão. Esse conceito é válido. Sempre a luz vai se propagar em linha reta, independente da superfície refletora ser ou não compatível com a lei de Snell, que será vista em refração, daqui a 3 aulas. Sempre, independente da relação entre a dimensão relevante do objeto, o obstáculo ofende e o comprimento de onda da luz. Somente para espelho cujas superfícies refletoras sejam compatíveis com a lei de Snell, ou somente para objetos cujas dimensões relevantes sejam muito maiores que o comprimento de onda da luz. Você revisou a nossa teoria? Você já sabe que o princípio da propagação retilínea me diz o seguinte: nos meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. E qual foi a observação que a gente deu lá na teoria? Por isso que foi importante você anotar aquela meia hora de teoria. Como será visto em ondas, esse princípio somente é válido para objetos cujas dimensões sejam muito maiores que o comprimento de onda da luz. Portanto, letra D. Esse princípio nem sempre é válido. Eu preciso ter objetos que tenham comprimentos ou dimensões maiores que o comprimento de onda da luz. Letra D. Questão número 10. Vamos agora de eclipse. Que questão maravilhosa lá do IF São Paulo. A condição para que ocorra um eclipse é que haja um alinhamento total ou parcial entre Sol, Terra e Lua, que tem que estar no mesmo plano, como a gente viu. A inclinação da órbita da Lua com relação ao equador da Terra provoca o fenômeno da Lua nascer em pontos diferentes no horizonte a cada dia. Se não houvesse essa inclinação, todos os meses teríamos um eclipse, né? Todos os meses a gente teria o alinhamento se não fosse essa observação. Um eclipse da Lua, que como a gente sabe ocorre na Lua cheia, ou um eclipse do Sol, que como a gente sabe ocorre
na lua nova. Tá aí a situação mostrando os dois tipos de eclipse. Abaixo, vemos a lua representada na figura nas posições 1, 2, 3 e 4, correspondente aos instantes diferentes de um eclipse. Esse eclipse é o eclipse da lua. Lembre, quando a lua está na lua cheia, à direita da Terra, a Terra entre o Sol e a lua, nós temos um eclipse da lua. Eu já vou adiantar. O 4 seria um eclipse total da lua e o 3 seria um eclipse parcial. Não tem eclipse, ok? As figuras a seguir mostram como o observador da Terra pode ver a lua. Numa noite de lua cheia, ele vê como na figura 1. Então não tem eclipse na figura 1, né? E o eclipse total é, evidentemente, porque você não está vendo nada, a lua está sendo encoberta, é o 4, né? Já adiantando parte da solução. Ele quer que você assinale a alternativa em que haja correta correspondência entre a posição da lua, a figura observada e o tipo de eclipse. Então você já sabe qual é, né? Mas vamos discutir? Bora! Relembrando, eclipse total da lua é quando a lua está aqui, ó. Lua cheia, a Terra entre o Sol e a lua. Não é isso? Muito bem. Então vamos analisar cada situação das alternativas. Quando ele está na posição 1, não há eclipse, a lua está totalmente clara. Então quando eu pegar essa posição 1 aqui, ó, não há eclipse, a lua está totalmente clara. Tá vendo? Ó, posição 1, a lua está totalmente visível. Então não há eclipse nenhum. A lua eu consigo ver claramente. Quando está na posição 5, não há eclipse. A lua está numa região de penumbra, não recebendo luz de todos os pontos. Então a lua está um pouquinho escurinha, né? Isso aqui não há eclipse, é uma região de penumbra. 3 está relacionado com 2. E agora você vê que metade da lua está iluminada. Há eclipse. Metade da lua está numa região de sombra, não recebendo a luz do sol. Só com a eclipse parcial da lua, né? Porque metade está iluminada e metade está oculta. E a 4, como a gente já sabia que era a resposta, né? O 4 relaciona 4. Eclipse total da lua. A lua fica totalmente no cone de sombra, porque a Terra fica exatamente de frente ao Sol. Então não consigo ver o Sol. Então quem está na Terra não consegue ver a lua refletindo no Sol, porque a Terra está um obstáculo para a visualização da lua. Então 4, eclipse total da lua, letra D. Muito interessante essa questão. Não é isso, gente? Questão número 11. O que diz a questão número 11? Aproveitando materiais recicláveis, como latas de alumínio de refrigerante e caixas de papelão de sapatos, pode-se construir uma máquina fotográfica utilizando uma técnica chamada pinhole, furo de agulha, que no lugar de lentes, usa um único furo de agulha para captar a imagem no filme fotográfico. As máquinas fotográficas pinhole resistem ao mundo em imagens com um olhar diferente. Então vamos lá, uma questãozinha sobre a câmera escura de orifício. Bem simples, né? Um poste com 4 metros de altura é fotografado numa máquina pinhole. No filme, a altura da imagem do poste em centímetros é. Então veja, a altura do objeto é 4 metros, a distância do objeto até a câmera é 5 metros, a profundidade da câmera onde está a imagem é 10 centímetros e ele quer a altura da imagem. Então, para fazer a questão, formulazinha bem simples. A altura do objeto, distância do objeto à câmera, altura da imagem, que é o H, profundidade da câmera, que é a distância da imagem até o furo da câmera, que é o P'. Então, substituindo os valores, tendo alguns cuidados, ó, metro está para metro, que é o objeto, e para a imagem, a altura está para centímetro. Carlos, eu preciso transformar esse metro para centímetro? Não. Por quê? Porque no lado esquerdo eu tenho metro com metro, corta. E do lado direito, se aqui está em centímetro, o H vai ser em centímetro. Então, explicando melhor. Como metro corta metro, o H vai dar em centímetro, que é o que sobrou. Então, fazendo aí o cruz credo, ó, 5 vezes H é igual a 4 vezes 10. Então, lembra, a altura do objeto é 4, distância é 5. A altura da imagem é H, distância é 10 centímetros. Cruzou, 5 vezes H é igual a 4 vezes 10. 5H é igual a 40. Passa o 5 dividindo. A altura da imagem formada na câmera é 8 centímetros, letra C. E aí eu pergunto a você, o que você achou da nossa aula inicial de ótica? Aula interessante, né? Você se surpreendeu, né, com as questões do Enem falando sobre as cores primárias, viu? Não deixa de revisar não, tá? Então, nossa próxima aula, dia 27, vai estar disponível aí no chat, viu, galera? Às 19h15, acompanho junto com vocês, que será Espelho Plano. Abração, galera! Até a próxima!